Pessoal que está entrando aqui, boa noite. Aguardar mais um minutinho aí, só para o pessoal ir entrando, eu não deixar que ninguém fique de fora do assunto que nós vamos tratar hoje. De antemão, quero dizer que é um prazer imenso tê-los vocês aqui, ter todos vocês aqui. Isso é uma demonstração de muito prestígio para mim. Eu fico muito satisfeito e agradecido. Boa noite. Muito bem. Mais alguns segundos eu vou iniciar. Só dá tempo de mais algumas pessoas entrarem. Davizão, meu amigo, vamos que vamos. Rejane, boa noite. Fabrício, meu amigão do coração, meu irmão, boa noite também. Jason, boa noite. Uma honra, um prazer imenso tê-los aqui. Johanna, boa noite. Prazer ter você aqui também. Larissa, prazerzaço ter você aqui. Muito feliz pela sua presença. Lígia, prazer também. Muito boa noite a todos. Meu querido Alex Binato, meu aluno, moleque, que acabou de entrar também. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou dizer como é que vai se proceder a nossa live aqui, para que vocês tenham uma noção do roteiro, né? A minha proposta era de falar da minha trajetória, né? Basicamente contar um pouco da minha vida. Isso vai pegar ali algo em torno de 5 a 10 anos, mais ou menos. Mas basicamente, além disso, especialmente, né, extrair lições importantes. Essas lições importantes, elas são basicamente duas. Quais os erros que eu cometi, que eu recomendo que vocês não cometam, especialmente quem está estudando para provas e concursos, né? E aquelas pessoas que também estão estudando, mas nem que necessariamente não estejam estudando, né? Mas que estejam focados num projeto de vida, tem algumas lições aprendidas, alguns acertos interessantes que eu considero que vocês podem aproveitar também daquilo que nós vamos conversar, do que eu vou discutir com vocês aqui. Até minha mãe está na live, que prazer, que honra, né? Que maravilha. Aproveitar inclusive e dizer o seguinte: uma das maiores realizações da minha vida, pode parecer uma coisa bem pequena para a imensa maioria de vocês, mas para mim representa muito, né? Há alguns anos eu fui a Fortaleza e eu lembro que era um Fortal que estava acontecendo, e ao invés de eu sair para a feijoada do Fortal que acontece, né, eu fui com minha mãe no shopping comprar um smartphone para ela, e ela não tinha contato nenhum com esse negócio de internet, etc. E quando ela passou a conversar comigo através do WhatsApp, me mandar fotos, etc., foi de uma alegria assim inominável, né, que eu nem posso dizer. Manzi, meu grande amigo, que foi meu aluno e virou meu amigo, né, de farra e da vida, etc. Muito bom. Muito prazer tê-los aqui todos. Eu estou imensamente honrado com a presença de vocês. Bem, pessoal, vamos lá. Como é que tudo começou, né? A história começa assim. Eu sempre tive um interesse, desde a quinta série mais ou menos, quarta série, de estudar no Colégio Militar de Fortaleza. Na época era considerado o melhor colégio da cidade. Hoje figura entre os melhores, não sei dizer se é o melhor, mas na época era de longe o melhor colégio de Fortaleza. Assim como acredito que aqueles que moram por aí em outras cidades, em outras capitais, também tenham a oportunidade de saber da eficiência do ensino que é ministrado nesse tipo de instituição de ensino, os colégios militares, né? Lá em Fortaleza era de longe a instituição mais renomada, a que tinha os melhores resultados em tudo, né? Os primeiros colocados da UFC sempre eram no Colégio Militar de Fortaleza. Aqueles que figuravam nos principais vestibulares do país estavam sempre ali entre os primeiros colocados também do CMF, né, do Colégio Militar de Fortaleza, e era um sonho meu de criança, né, meu pai trabalhava lá, e é importante dizer uma coisa: meu pai era cabo. Para quem não tem ideia da hierarquia militar, assim, dentro do Exército, o posto mais baixo é o soldado, né? Tem o recruta, mas a gente nem considera tanto porque o recruta não é estável, mas é o soldado
que fica um pouco mais de tempo ali, e logo acima dele vem o cabo. Meu pai era essa posição, né? Meu pai é o cabo que tocava corneta no quartel, iniciando expediente, concluindo expediente, etc. E eu tinha o sonho de estudar ali no Colégio Militar de Fortaleza, né? Só que na época o concurso do Colégio Militar era talvez o concurso mais difícil do que medicina na Federal do Ceará. E eu, obviamente, assim, como meu pai não tinha condições, eu sou filho de uma família de 5 filhos, né? Filho único por parte da minha mãe, mas tem mais 4 filhos, mais 4 irmãos, né, por parte de pai. E meu pai não tinha condições de bancar para mim um curso preparatório, que na época era o Antares, né, que era o melhor de Fortaleza, não tinha condição de bancar aquele curso para mim. Acabou que eu não consegui passar na prova que eu fiz, foi o primeiro concurso que eu fiz, foi o do Colégio Militar de Fortaleza. A prova era absurdamente difícil para a época, para quem não fazia um curso preparatório de qualidade. Mas aconteceu que, pouco tempo depois, surgiu no Exército uma possibilidade que eu estudasse lá, né, através de um recurso chamado caráter excepcional. Era um pedido que era feito, né? Meu pai, ele satisfazia de certas formas as condições, porque ele não tinha condição de bancar uma escola de boa qualidade para mim na iniciativa privada. E o Colégio Militar, ele tem esse caráter também, né, de atender aos militares que não têm condição de colocar seus filhos em bons colégios nas cidades onde existem colégio militar. E meu pai tentava o caráter excepcional. Meu pai tentou por 4 anos seguidos. Em todos os 4 anos que ele tentou, foi negado. E uma das ocasiões, em particular, chamou a atenção, porque o requerimento que saiu do Colégio Militar de Fortaleza, ele tinha a seguinte observação: dado o nível de escola que eu estudava em Fortaleza, que era uma escola particular, mas de um nível bem inferior, o oficial que preencheu aquele requerimento, ele colocou a seguinte observação: não recomendo a aprovação, pois o candidato não tem condições de acompanhar o ensino do Colégio Militar. Ou seja, o requerimento já saiu indeferido de Fortaleza para cá, para Brasília. E, infelizmente, né, mais uma vez eu bati na trave, ele não consegui entrar. Aconteceu que por sei lá, um acaso do destino, quando eu estava no final da 8ª série, eu descobri que existia uma escola quase tão boa quanto o Colégio Militar. Estou falando quase tão boa porque ela tinha um padrão de ensino excepcional, mas era um ensino que não era um ensino médio, ou quem chamou de ensino médio, mas na época era segundo grau, não era um ensino de segundo grau convencional, que era a Escola Técnica Federal do Ceará, que tinha um concurso também muito concorrido. E eu fiz a prova da Escola Técnica. E aconteceu que eu fui aprovado no concurso da Escola Técnica, para o curso de edificações, e o caráter excepcional que meu pai havia pedido, né, já para o segundo grau, para o primeiro ano do segundo grau, foi aprovado. Enfim, aconteceu que eu entrei no Colégio Militar, só que como eu tinha tido um sacrifício imenso de estudo e esforço para ser aprovado na Escola Técnica, eu disse, cara, eu não quero largar a Escola Técnica, o que eu vou fazer? Eu vou pelo menos testar os dois, o Colégio Militar e a Escola Técnica, e depois eu decido qual dos dois eu acho melhor para ficar. E aí eu arranjei um problema imenso para mim, né? Porque o que acontece? Eu morava na periferia de Fortaleza, mas para quem não conhece Fortaleza, existe um bairro que é talvez um dos bairros mais populosos de lá, que é o Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará fica longe, mas é bem longe, né? De onde fica o Colégio Militar, que fica já no centro, na Aldeota, num dos bairros mais nobres da cidade. E eu ficava, né, quase já no Piauí. De tão longe que era, né? O que acontecia? Então, nessa rotina de 2 escolas que eu escolhi, eu tinha a seguinte rotina diária. Pensem bem, era um jovem de 15 anos que tinha a seguinte rotina diária, todos os dias. Acordava às 4 horas da manhã para pegar o ônibus de 4h40. Lá eu ia para um terminal, pegava um outro ônibus, ia para a casa do meu pai, que morava no outro bairro, aí ia de carro com ele para o Colégio Militar. Chegávamos lá, era mais ou menos 6h30 para 7 horas. Tinha ainda uma formatura antes da aula, passava a manhã inteira em aula no Colégio Militar, almoçava no Colégio Militar e de lá meu pai me levava às pressas, né, na carreira para chegar ali na Escola Técnica. Estudava na Escola Técnica até a noite. Como era primeiro semestre, eu era obrigado a fazer a educação física, que era a natação. Eu saía da Escola Técnica às 7 horas da noite, chegava em casa pouco mais de 8 horas da noite, só comia alguma coisa e estudar até meia-noite, para dormir e acordar às 4 horas do dia seguinte novamente. E aí eu levei o primeiro semestre de 1992 inteiro fazendo isso, né? Estudando nas 2 escolas e avaliando.
pode parecer assim, e aí, como é que ficou essa história? Como é que é fazer dois primeiros anos, né, ao mesmo tempo? Eu não, bom, eu sei que muita gente, quando vai falar de estudo, né, muita gente diz assim, cara, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu não vou dizer isso para vocês, eu me sinto, de certa forma, um privilegiado. Eu sempre tive muita facilidade com algumas disciplinas, particularmente com as exatas, com matemática. Sempre tive uma boa memória, isso me ajudou a vida inteira, né? Enfim. E o que aconteceu foi que, devido a essa minha capacidade, eu conseguia levar bem os dois. E só que quando chegou o final do semestre eu estava exausto, né? Não aguentava mais aquela rotina de não ter nem tempo para descansar no intervalo de almoço ali, né? Porque eu almoçava já, até porque no colégio militar as coisas são tudo militarizadas mesmo, né? Até para poder entrar no rancho tinha que entrar em forma, tirar falta, não sei o quê. Enfim. E era uma rotina muito frenética, mas eu consegui tão bem que o mesmo oficial que tinha zombado de mim, né, anos antes, e tinha dito que eu não tinha condições de estar no colégio militar, o que, que aconteceu? Ao final do primeiro ano do colégio militar, ele procurou meu pai e falou assim, e aí, como é que tá teu filho? Tá se ferrando muito? Ele falou exatamente isso, tá se ferrando muito? Aí meu pai falou, eram 120 alunos no primeiro ano e os primeiros colocados, isso é uma coisa que eu acho muito legal nas instituições militares, que é o seguinte, que é a valorização do mérito. Os primeiros colocados eles sempre têm alguma distinção em relação aos outros, o que é muito bom porque é um incentivo, né, de certa forma. E o que aconteceu comigo? Dos 120 eu acabei em sexto ou sétimo colocado, enfim, foi uma coisa assim. Isso para quem estudou o primeiro semestre inteiro em duas instituições, nessa correria toda que eu comentei com vocês, né? Então eu me sinto, de certa forma, um privilegiado por ter conseguido isso. Eu nunca me esqueço que a primeira prova que eu fiz no Colégio Militar foi uma prova de física e a minha nota foi 10, né? No Colégio Militar tinha uma fama na época, porque a gente não usava farda, até passava-se 2 meses vestindo traje civil, depois tinha uma solenidade onde vestia pela primeira vez a farda e recebia a boina. E era comum que quem entrava na primeira série do Colégio Militar era reprovado. Praticamente 100% dos caras que entravam por caráter excepcional na primeira série eram reprovados. E aconteceu comigo que nem só eu não fui reprovado, como fiquei entre os primeiros colocados da minha turma, né? Isso foi uma coisa fantástica, incrível. Aí chegou o segundo ano, e aí já no primeiro ano aconteceu uma coisa interessante que marcou a minha vida, né? Um belo dia eu estava passeando pelo Colégio Militar e vi a gente chama de celotex, é um quadro mural grande que normalmente eles têm nesses lugares, né? E tinha um cartaz com um símbolo que me chamou a atenção. Eram 2 asas assim, com um símbolo no meio escrito 3 letras, ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Quando eu vi aquele cartaz, um amigo meu que estava do meu lado disse, caramba, que negócio é esse? Era um cartaz com a propaganda do vestibular do ITA. E aí o cara falou, cara, isso aí é o ITA, isso aí é só para os caras absurdos, né? Já teve vários casos aqui do Colégio Militar que foram pro ITA, mas pô, tu tem que ser o cara para poder chegar lá. Esse cara falou isso para mim, meus olhos brilharam. Porque uma coisa que é importante, e isso é uma das coisas que eu vou comentar no final, no resumo que eu pretendo fazer, que é muito importante que você não tenha medo de desafios. Eu, particularmente, tive sempre essa característica comigo, que é a seguinte, se é mais difícil, é isso que eu quero. Se dissessem que esse lugar aqui é muito mais difícil que os outros, é aqui que eu quero estar. É aqui onde só os poucos conseguem chegar que eu quero estar. Então isso foi uma coisa que eu vi aquele negócio. Se o cara falou esse negócio de ITA, então é aqui que eu quero ir, para esse lugar. E comecei a me informar, não era muito difícil perceber o nível de dificuldade, porque os próprios livros de matemática, de física, de química, as últimas questões de cada capítulo, eles sempre traziam questões do IME ou do ITA. E aí eu também aprendi o que era IME. Conversei com um amigo, cara, é tão difícil quanto o ITA, não sei o que, só que é do exército e tal, beleza. No primeiro momento, o nome tecnológico do ITA me chamou a atenção, né? E aí eu já comecei, cara, eu quero ir pro ITA, quero ir pro ITA, vou estudar pro ITA, e é lá que eu quero estar, é lá que eu mereço estar, enfim. E essa coisa entrou na minha cabeça e eu foquei nisso. Estudei intensamente o primeiro ano e o segundo ano do segundo grau. No meio do segundo ano do segundo grau apareceu uma oportunidade incrível. Um professor que eu tive de física no primeiro ano, que me adorava, gostava tanto de mim a ponto de ter conversado com outros professores para que eles me arranjassem livros. Um dia ele chegou, eu estava chegando à educação física no Colégio Militar e ele estava com um livro
Dalton Gonçalves, se eu não me engano, de física, é um livro desse tamanho aqui, e ele estava com esse livro na mão, e ele olhou assim para mim, me viu, vem cá, baixinho, e me chamava de baixinho, né? Aí ele pegou, me entregou o livro assim, aí para você. Aí eu disse, professor, esse livro é fantástico, vou estudar e depois eu devolvo para você. Eu disse, não, eu não estou te emprestando, eu estou te dando o livro. Aí eu fiquei assim, caramba, esse cara tá me dando o livro, fiquei, né, extasiado com aquilo. Enfim, acabou que lá pelas tantas, no segundo ano do segundo grau, esse cara dava aula no cursinho, que era o curso que mais aprovava em Fortaleza para o IME e para o ITA, que era o Geo Estúdio. Tinha uma turma lá, IME e ITA, que era quem vinha angariando resultados incríveis na época. E aí esse cara, ele pegou e falou para mim um dia, né? Eu tava na sala de aula, ele chegou assim, vem cá, baixinho, mais uma vez me chamando de baixinho, né? Vem cá, baixinho. E aí tá aqui, ó. Esse nome aqui é o fulano de tal, que você vai conversar, ele é um dos donos do GEL, falei com ele, pedi para que ele desse uma bolsa de estudo para você, e eu quero que você vá falar com ele tal dia, nesse horário aqui, no lugar tal. Cara, ele falou aquilo, eu não sabia nem o que dizer, né? Fiquei extasiado com essa história. E fui lá falar com o cara disse que eu ia fazer uma prova. Se eu passasse na prova de matemática, o GEL tinha essa característica, fazia uma espécie de seleção para saber se o cara podia acompanhar o turma não, baseado na disciplina de matemática. Fui lá fazer a prova e fui aprovado. Fui para a turma em Mita. Acontece que o colégio militar era longe da minha casa. O GEL era muito mais longe, porque ele ficava no final da aldeota. E aí o que acontece? Eu saía de casa, na turma em Mita, né, para acompanhá-la do GEL, eu saía de casa cerca de entre meio-dia e meio-dia e meia, mais ou menos. E eu chegava na aula para começar a aula 15 horas, né, às 3 horas da tarde. E tinha aula até 10 horas da noite. E aí eu ia chegar em casa à meia-noite. Resultado. Quando é que eu estudava? Se eu passava a tarde e a noite inteira no colégio, chegava em casa morto de cansado, e aí é importante dizer que eu já vinha, né, de 2 anos seguidos estudando muito forte e também com muito pouco sono. Nas minhas férias eu usava para estudar, minhas férias eu não usava para ficar brincando, correndo na rua, né, fazendo aquilo que, ou até mesmo namorando na época, né, até arrumei uma namoradinha, mas era tipo assim, menina da igreja, que eu frequentava os finais de semana, então minha rotina era basicamente estudar, estudar, estudar. E aconteceu então o seguinte, que eu me senti muito cansado e não comecei mais a render tão bem. Ao final do terceiro ano, eu cheguei para meu pai e falei para ele, pai, depois de tantas alegrias que eu tinha dado, né, meu pai teve um prazer imenso de passar na cara de todo mundo que o filho dele tinha sido capitão aluno no colégio militar, tinha sido legião de honra, etc. Estava entre os primeiros. Se eu tivesse continuado no terceiro ano no colégio militar, eu teria sido coronel aluno, que é o primeiro colocado da turma, né? E nas formaturas tem uma posição de destaque especial, etc. Mas enfim, acabou que eu saí para ir para o IMITA porque eu queria ir para o ITA, né? E aí, quando chegou no final do ano, eu falei, pai, não tenho condição de fazer o vestibular do IME nem do ITA. Vou fazer o UFC, vou me preparar melhor, no ano que vem eu faço o vestibular. Meu pai ficou bem chateado, bem triste, mas não tinha o que fazer, né? E eu estava tão desanimado que eu confesso que eu nem estudei para o vestibular. Me inscrevi para fazer vestibular de física, porque a minha concepção era de que o curso de física me daria condições de estudar algumas coisas que seriam importantes na prova do IME. Basicamente, na prova do IME caía cálculo, que é uma coisa que só vê na faculdade, né? E a prova do IME cobrava. Então, isso me permitiria eu ter uma base de cálculo para poder chegar bem na prova do IME, na prova de matemática do IME. Enfim, fiz então, isso foi o ano de 95, fiz então o curso de Física, 2 primeiros semestres, e fui fazer o vestibular do IME. Ao mesmo tempo eu consegui uma bolsa num colégio chamado Farias Brito, que hoje é quem mais aprova no IME, já há vários anos é quem mais aprova no IME, no ITA, lá em Fortaleza, né? Aliás, é quem mais aprova no país inteiro, para ser mais específico, né? Enfim, aconteceu que nesse ano de 95, o Farias Brito ficava muito longe, tanto quanto o GEL, e aí eu já não estava mais disposto a me sacrificar como antes, né, para assistir aulas o dia inteiro. O que eu pensei? Cara, eu já sou bom de física, português e inglês eu não vou estudar tanto porque eu já sou bom de português. Inglês é só uma interpretação de texto, eu consigo fazer isso com alguma tranquilidade. Então vou me dedicar a estudar química e matemática e física, que eu vou acompanhando na UFC, foi o que eu fiz. Beleza. Eu ia para as aulas somente de matemática no Farias Brito e estudava física para a UFC, que era um nível até mais elevado, que poderia... Era um nível compatível com a prova do IME, para ser mais sincero. E química eu estudei por conta própria. E aí, duas coisas interessantes dessa história. A primeira coisa é o seguinte, é que
outro erro que eu cometi, né? Na época e hoje é uma coisa que eu não deixaria alguém que eu oriento fazer isso de jeito nenhum. Eu coloquei na cabeça que eu tinha que estudar a matéria de química inteira para depois estudar outra matéria, para depois, ou seja, eu foquei em fazer uma matéria por vez, uma coisa que não se deve fazer nunca, né? Hoje eu ensino o pessoal a trabalhar com ciclo de estudos, etc., que é uma técnica muito mais eficiente, e aí essa é uma coisa interessante, né? Porque muita gente, quando vende para as pessoas a ideia de que vai te orientar e quer te ensinar o que ele fez, a pessoa ensina o que ele fez achando que porque ele conseguiu ser aprovado, ele está te ensinando o melhor. E aqui eu estou dizendo que o que eu fiz não era o melhor, mas consegui ser aprovado. Mas é a velha história dos caminhos, né? Você tem infinitos caminhos para sair de A até B, né? Não quer dizer que o caminho que eu saí seja o mais curto, pode ser um caminho extremamente sinuoso e difícil. Enfim, e assim então a primeira situação. Segunda situação, que eu acho que é pertinente, porque eu vou retomá-la mais adiante, é o seguinte: todo mundo tem que ter como forma de motivação, o que a gente chama de cartaz dos sonhos, né? Quem já assistiu algumas lives que eu fiz lá no Direção Concurso já deve ter ouvido falar disso. O cartaz dos sonhos, ele é uma coisa que te motiva. Na época, o meu cartaz dos sonhos, eu não tinha um cartaz em casa, mas eu tinha um sonho. E o meu sonho vai ser uma bobagem para muitos de vocês, mas na época isso não era. Eu pegava um ônibus que descia numa rua chamada em Fortaleza, chamada Dom Luiz, e de frente para essa rua tinha uma loja de tênis. E os tênis que tinha naquela loja, eu nem sabia que existiam esses tênis, né? Depois que eu conheci essa loja que eu fui ver que existiam essas coisas, né? Era Nike, Mizuno, ASICS, cada um mais lindo que o outro. Eu ficava, cara, eu descia do ônibus, antes eu saí de casa um pouco mais cedo para aula de matemática, descia do ônibus e ia direto na vitrine da loja. Acho que as vendedoras já estavam até de saco cheio da minha presença ali, né? Quase que todo dia que eu ia para aula eu estava ali parado, analisando os tênis, vendo se tinha uma novidade, né? E eu olhava para aqueles tênis como assim, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E eu coloquei na minha cabeça uma coisa que era assim, ó: eu ainda vou ter um tênis como esse. Quando eu estiver no IME ou no ITA, eu vou ter dinheiro para comprar um tênis como esse. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser comprar um tênis assim. Beleza. Enfim, o ano de 95 estava chegando no fim, e aí chegou a prova do IME, né? A prova do IME acontece sempre antes da prova do ITA, e a prova do IME começava logo de cara com a prova de matemática, que era já, né, para derrubar quem não tivesse condição de continuar ali. Aconteceu o seguinte: a prova do IME não veio difícil, ela veio absurdamente difícil. Para vocês terem noção, a prova do IME é assim, ó, são 10 questões, são questões abertas, elas não são questões de múltipla escolha, nem tampouco de certo e errado, é questão para você resolver. Então, basicamente, você tinha que ler a questão e desenrolar o raciocínio para resolver a questão. Aquilo tudo ali era julgado depois pelo examinador. Na minha prova de 95, caíram duas questões da Olimpíada Internacional de Matemática do ano de 67 a 65, uma coisa assim. Depois é que eu fui descobrir, tempos depois, lá no IME, já que eu descobri que as minhas questões tinham sido tiradas dessa prova, né? Na Olimpíada Internacional de Matemática, a prova mais difícil do mundo, né, de matemática. Da década de 60, que eram ainda questões mais difíceis ainda na época, né? Então, aquilo foi um baque para muita gente, né? Vários colegas meus já saindo da prova do IME dizendo assim, cara, impossível passar nesse negócio, impossível, essa prova tá impossível, ninguém vai passar, etc, beleza, enfim. Eu sempre tive também como característica ser um cara muito otimista, muito otimista. E aí eu fiz a prova, bom, eu fiz aquilo que eu sabia fazer, né, dei o meu melhor ali, e eu fiquei assim, não, eu acho que eu vou conseguir passar, cara, pelo menos a nota mínima necessária eu consigo passar. E aí veio a prova de física, fui bem, veio a prova de química, fui muito bem, que era o que eu estava um pouco mais ansioso, que era uma matéria que era muito pesada na prova, mas que eu não tinha tanta afinidade quanto matemática e física. Depois as provas de português e inglês foram basicamente assim, só sacramental que eu já tinha construído ali nas 3 matérias anteriores. Veio o resultado veio próximo do final do ano, e a história do resultado acho que é importante para que vocês entendam o envolvimento que deve acontecer quando você está com um projeto de vida grande, importante, né? O quanto que é interessante você fazer com que as pessoas que estão ao seu lado participem também, colaborem desse projeto, que é um projeto que, vamos lá, ser aprovado num concurso público importante, como ser aprovado no TCU, ser aprovado no Senado, ser aprovado na
na Câmara, em qualquer um desses grandes cargos, né, de primeiro escalão do Executivo ou do Legislativo, enfim, essas situações são assim, ó, a pessoa tem que ter em mente que aquilo é uma coisa que traz impacto para a vida dela e para quem vem depois. É importante deixar isso claro, porque eu já vi algumas situações, já tive algumas pessoas que eu orientei, que o cara estava estudando comigo nas horas que a esposa deixava, né? A esposa não conseguia entender que o que ele estava fazendo ali era tentando melhorar a vida dele, dela e das crianças, né? E é uma bobagem, porque veja, se a pessoa, uma das coisas que a esposa alegava é assim, cara, você tem que ter tempo para os seus filhos, você tem que ter não sei o que, você tem que privilegiar a família e tal. Ela nem entendia que aquilo era um negócio para a família e não para ele, né? E é uma bobagem, porque veja, se ela continuar junto com ele, ela vai usufruir de todo o benefício dele ter melhorado a vida profissional dele, salarial, etc. E se ela terminar com ele, ela continua usufruindo também, né? Porque ela vai ganhar o salário. A pensão vai ser em cima de um salário maior, é óbvio, né? Então, assim, tem gente que não entende o que é óbvio, né? Mas, enfim, é muito importante, então, esse envolvimento das pessoas que estão ao redor. E minha mãe e meu pai, obviamente, me apoiaram sempre com essa questão de estudo. Eu nunca tive nenhum tipo de problema no que diz respeito a isso. Mas uma coisa eu tinha prometido para mim, né? Se eu fosse aprovado no IME, o que ia acontecer? Eu iria na casa de todas as pessoas mais importantes que eu tinha para dar a notícia. Bom, aconteceu que o resultado do IME saiu e você tinha que ligar para o Rio de Janeiro para poder saber qual era o seu resultado. Né? A internet estava nos primórdios ainda, a gente não tinha essa informação tão fácil como temos hoje. E aí, na minha casa não tinha telefone. E eu morava, como eu já disse, no Conjunto Ceará. Meu pai morava perto do centro, no Monte Castelo. Eu saí da minha casa, peguei um ônibus e fui para a casa do meu pai para poder ligar para o Rio de Janeiro para saber o resultado. O que aconteceu? Eu cheguei lá na casa do meu pai, aí dei para eles o manual do candidato. É importante dizer também uma coisa que eu acabei não comentando, mas a essa época eu já estava preferindo o IME ao ITA. Por que eu fiz essa mudança? Um amigo nosso que tinha estudado com a gente no ano anterior, tinha ido para a Escola Naval e foi visitar o IME. A Escola Naval também fica no Rio, assim como o IME. E aí, quando ele foi visitar o IME, que ele viu como é que era, na localização privilegiada, de frente para a praia, de frente para o Pão de Açúcar, no bairro mais nobre do Rio de Janeiro, né, uma das regiões mais seguras do Rio de Janeiro também, é um lugar fantástico, fenomenal. Ele ficou assim, cara, não tem nem o que pensar. Você vai para São José dos Campos, no ITA, que fica numa cidade que não tem tantos atrativos assim, ou ao invés de ir para o Rio, né, e eu ainda como flamenguista queria ver o Flamengo jogando no Maracanã, então tinha todo um conjunto de coisas que eu queria me faziam ir para o IME, né? E eu acabei optando por ir para o IME mesmo. Mas, enfim, como aconteceu, né? Minha ex-madrasta, ela faleceu, infelizmente, né? Mas a mulher do meu pai, à época, ela ligou, né? Me deu o telefone, eu perguntei, alô, eu queria ver aqui o resultado do concurso. Pediram meu número de inscrição, eu falei, e o cara que me atendeu disse assim, tá aprovado. Ele falou aquilo, eu disse, não acredito, estou aprovado, repete aí. Ele repetiu o número, e aí eu dei um pulo e disse, passei. Aí entreguei o telefone para ela já estava chorando, ela confirmou de novo, né, mais uma vez. Aí eu abracei meu pai, todo mundo chorou, e foi aquela coisa fantástica. Eu peguei o ônibus, fui para casa do meu melhor amigo em Fortaleza na época, o Saldanha, que até fez um comentário na divulgação dessa live que eu fiz. É um irmão meu que eu tenho, que me acompanhou durante toda essa trajetória. E eu fui para casa do Saldanha, dei a notícia para ele, depois fui para casa de outro amigo meu, depois passei na casa dos meus avós, meu avô e minha avó choraram, porque eles nem sabiam o que significava eu estudar no Instituto Militar de Engenharia, a principal escola de engenharia do país. Eles sabiam apenas que eu estava indo embora, né? E para eles aquilo foi bastante triste, mas eu disse para eles que eu ia ser uma pessoa importante e ia poder ajudá-los. E fui para casa da minha mãe, e minha mãe, quando soube, chorou bastante, né? Também com essa ideia de que, tanto de felicidade porque eu tinha sido aprovado, mas também de tristeza porque sabia que eu ia embora, enfim. E foi incrível porque lá onde eu morava, ninguém nem sabia o que era IME, né? Quanto mais alguém conseguir chegar num lugar como aquele, foi uma coisa que eu não sei dizer o tamanho, a dimensão dessa vitória na época. Mas uma coisa certamente foi que me fortaleceu muito nessa minha motivação de ir para o IME, e isso é uma coisa que eu não esqueço até hoje, né?
no manual do candidato do IME tinha uma coisa que para mim foi a maior propaganda que eu já vi na minha vida de uma instituição de ensino. Tinha um texto e no finalzinho do texto ele falava o seguinte, ó: se você quer deixar de contar história e fazer história, venha para o IME. Aquilo tocou lá no fundo do meu coração como uma coisa profunda, porque era exatamente isso que eu queria. Não era questão de dinheiro, de fama, de nada, era questão de posição social, era a questão de outras pessoas dizerem: daqui desse bairro sai um cara que foi para o Instituto Militar de Engenharia. E isso era uma coisa que para mim não tinha preço. Anos depois, quando eu sempre visitando meus amigos lá no Conjunto Ceará, eu percebi o impacto disso, né? Ao ver que realmente isso estava acontecendo. As pessoas contavam a minha história, né? E isso não tem preço. Confesso para vocês que todos vocês que estão na luta por serem alguém melhor, por construir algo positivo, né? De deixar um legado para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, tenham isso em mente, né? Esse foco, né? De que as pessoas possam contar a sua história, não somente ser alguém que conta a história dos outros. É muito legal você contar que um amigo seu se deu bem na vida, mas melhor ainda é você contar que você se deu bem, você ver os outros contando que você se deu bem. E mais que isso, né? Que se deu bem porque você se esforçou e conseguiu alcançar aquilo que você se predispôs a fazer. Muito bem. Chegando no IME tem uma situação curiosa, né? Porque, e aí isso foi uma das coisas que me chamou a atenção no IME em relação ao ITA, porque o ITA tem um trote muito famoso. Não sei se hoje em dia eles ainda têm, mas no IME tinha um trote muito famoso que era muito terrível. As pessoas contavam de coisas horríveis que aconteciam com os novatos, com os calouros, né? Mas no IME não. Olha só como é que foi a minha recepção. Eu peguei um ônibus, nós passamos, o IME dava passagem de ônibus pra gente, né? Eu passei 2 dias dentro de um ônibus para ir para o IME e chegando lá no Rio de Janeiro, num domingo de manhã, os veteranos do 2º ano que já estavam lá nos receberam e disseram: vamos dar o trote vocês agora. Eu fiquei assim, pô, mas me disseram que aqui não tinha trote. Eu fiquei pensando, né? O trote vai ser levar vocês para a praia. Os caras pegaram um carro, levaram a gente para Barra da Tijuca, né? Um dia de verão, em janeiro, no Rio de Janeiro. Praia lotada na Barra. Sim, eu fiquei chegando ali, eu já estava assim, me sentindo realizado, né? Mas a minha realização mesmo, ela veio 6 meses depois, né? No mês de junho, que é o mês do meu aniversário, né? Notadamente, meu aniversário vai ser na segunda-feira, e isso eu até aproveitei a live para contar isso, porque eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? Do fechamento de um ciclo. Eu, como disse para vocês, tinha um sonho de ter um daqueles tênis da vitrine, que era o meu cartaz dos sonhos. Então, o que aconteceu? Eu já vinha, né, no mês... o IME recebe uma ajuda de custo, né, que a gente morava lá, tinha um alojamento com tudo, né, com alimentação, etc. Mas a gente ainda recebia uma ajuda de custo. E eu me lembro que era R$ 220 o primeiro salário que eu recebi lá no IME, né? E eu fui juntando aquele dinheirinho ali e tal, não sei o quê. E aí, quando chegou o mês de junho, eu andava sempre no shopping que ficava ali perto, que é o Rio Sul, e no mês de junho eu vi um tênis numa vitrine, que de longe ele me chamou a atenção. Um tênis da Nike, preto e branco, lindo. E eu assim, caramba, esse é o tênis. Ele era um Nike Air, né? E aí eu, quando vi aquele tênis, no dia do meu aniversário, eu entrei na loja e saí com aquela caixa debaixo do braço. Levei para o IME como se fosse um troféu, né? Eu me lembro que eu passei umas 2 semanas, toda vez que eu saía para ir ao supermercado, fazer alguma coisa, que eu voltava, que eu entrava no alojamento, eu ia lá, abria aquela caixa de sapato e olhava para aquele tênis. Porque aquilo representava o coroamento de tantas noites, de tanto sacrifício, né? De noites viradas, né? Isso é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, vou comentar isso daqui a pouco, mas na minha época eu pensava assim, eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que me dedicar ao máximo. Enquanto eu estiver acordado, eu estou estudando. Então eu segurava até de ir ao banheiro, né? Para continuar ali enquanto eu tenho que resolver a questão. Essa foi sempre uma característica minha. E aí é o seguinte, diante dessa trajetória, eu tenho uma trajetória interessante para contar depois, que como é que foi a minha permanência no IME, né? Depois eu fui descobrir que mais difícil do que entrar no IME é se manter no IME, né? Até porque também no IME tem a característica de você ter uma classificação.
E o curso que eu queria era o mais concorrido, e foi uma outra odisseia ter alcançado o curso que me interessava. Essa é uma história para uma outra live, depois eu vou contar, porque tem outras lições interessantes a serem aprendidas. Depois ainda tem a odisseia do mestrado. Graças a Deus minha vida é cheia dessas histórias. É por isso que talvez eu goste tanto do personagem do Rocky Balboa, né? Porque eu me sinto de certa forma como se fosse ele, né? Eu tenho o Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, sempre um inimigo diferente a ser vencido. E eu acho que isso é bacana, porque você vai construindo uma história de sobrevivência e de vitórias que vai te encorajando a alcançar novos patamares, né? Isso é muito importante. E às vezes a gente acha que a vitória tem que ser gigantesca. Não, basta uma vitória pequena por dia. Você não precisa ter uma vitória fenomenal para se inspirar e se motivar. Bom, dessa trajetória que eu contei para vocês aqui, o que eu posso dizer que foram erros que eu cometi, que eu não recomendo que ninguém cometa, e eu sei que muitas pessoas acabam cometendo. Primeira coisa é que eu negligenciei por muito tempo o sono. Pessoal, o sono ele é fundamental. Uma das coisas que eu ensino no meu curso de técnica de estudo é sobre qual é o papel que o sono tem na consolidação da memória, da importância que ele tem para te permitir ter um bom desempenho. Mas eu sempre fui muito negligente com o sono. Para mim é o seguinte, se eu dormir 3 horas, tá ótimo, acordei, tô me sentindo bem, vamos lá, vamos estudar mais, e não sei o quê. E eu poderia ter tido uma retenção muito melhor se fui bem, é óbvio, fui aprovado, etc. Mas será que eu não fiz talvez 70% da capacidade, né? Eu poderia ter um desempenho ainda melhor se eu tivesse tido uma orientação tal qual eu tenho feito com os meus mentorados hoje em dia. A primeira coisa, então, é o seguinte: nunca negligencie o sono. Sono tem que ser algo entre 6 e 7 horas. Isso é uma coisa de dados... Fogo até falar agora em OMS, né, dadas as polêmicas que ela se meteu, mas são dados da Organização Mundial de Saúde a respeito da qualidade de sono e do impacto que ela pode trazer nas nossas vidas, tá bom? O segundo erro foi o exagero, o cansaço. Na verdade, assim, esses dias eu tive um mentorado meu que ele começou a perder o rendimento. Isso é uma coisa que é importante e muitas pessoas não observam isso. Ele começou a perder o rendimento, é um cara muito bom, excepcional, tem uma capacidade fenomenal, mas de repente as taxas de acerto dele nas questões, nos simulados, começaram a cair bastante. O que justificaria isso, né? Basicamente uma coisa chamada cansaço, né? Nós não somos máquinas, infelizmente não temos... Até uma máquina, na verdade, acaba quebrando se ela continuar funcionando durante muito tempo sem nenhum tipo de descanso ou de reparo, né? Ou de manutenção. Então, o que dirá nós? Então, assim, nunca deixem que vocês fiquem sem alguma coisa relacionada a lazer ou a descanso adequado para que você possa persistir na sua intenção, persistir na tarefa que você está tentando alcançar. E o terceiro foi o que já comentei, sobre de estudar uma matéria por vez. Nunca faça isso, tá certo? A melhor estratégia é você fazer uma alternância baseada em ciclo de estudos. Também é uma das coisas que eu ensino lá no meu curso de técnicas de estudo. E eu acho que é muito importante que vocês trabalhem da forma correta. Pessoal, trabalhar da forma correta, ainda mais hoje em dia, né? Que isso serve inclusive para as nossas tarefas, né? Tarefas no trabalho. Às vezes você tem uma tarefa muito grande e você está procrastinando por causa daquela tarefa ser muito grande. Então o que você faz? Quebra a tarefa muito grande em tarefas menores, pega outras coisas que eventualmente sempre aparecem para você fazer e vai alternando. Essa alternância faz com que você consiga render. E aí você vai resolvendo. Quebrou a tarefa muito grande em tarefas menores, resolveu uma tarefa pequena, depois mais outra pequena, mais outra pequena, outra pequena. Daqui a pouco você terminou de concluir a tarefa maior. Isso é uma coisa que é intuitiva, mas que as pessoas não praticam, né, no dia a dia, e isso acaba gerando um problema, né, de procrastinação especialmente. E agora os acertos, que eu acho que é importante, né? A primeira coisa que foi intuitivo meu, que eu sempre tive como uma característica intuitiva, que foi o que eu chamo de espiral de conhecimento lá no curso que eu ministro, né? Espiral de conhecimento é assim, ó. Antes de você querer se aprofundar absurdamente num assunto, é melhor que você tenha uma visão geral daquilo que você está estudando. Então, eu sempre tentava ter essa visão geral, global a respeito do que é isso aqui de verdade, né? Meio que assim, ó, você tem um problema na sua frente, se você ficar muito próximo dele, você não consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Então você se distancia e tenta enxergar o quadro geral. Isso aqui está inserido em que contexto, né?
compreender isso vai te dar uma condição muito melhor de você conseguir se aprofundar depois naquilo que é importante. Então, a primeira coisa é espiral de conhecimento. Sempre é bom você pegou um edital, você ao invés de estudar profundamente cada um dos tópicos, isso é uma bobagem, porque você vai acabar, não cai em todas as questões, né? Não cai em todos os assuntos na prova. E se cair, não cai de forma aprofundada. Uma ou outra questão é que é aprofundada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma visão geral primeiro. Essa visão geral te permite, inclusive, conectar coisas, né? A capacidade de conexão de informação nas tuas redes neurais, ela vai ser expandida e vai fazer com que você renda melhor no conteúdo que você está estudando. Então, primeiro acerto, que eu acho que é uma coisa que sempre me ajudou bastante, foi ter essa característica de tentar enxergar o todo para depois ir para partes e me aprofundar no que era importante. Segunda coisa é o seguinte, não ter medo de desafios. Eu já tive vários alunos bons que eu disse, cara, que tal a gente estudar para o Senado? O cara, não, o Senado é muito difícil, eu não consigo, não sei o que, vamos para o TCU, não, que não sei o que, o TCU, não tenha medo de desafios, não existe desafio inalcançável. Veja, se um jovem garoto, sonhador, saiu lá da periferia de Fortaleza para a escola mais difícil de engenharia do país, o vestibular mais difícil do país, sem ter condição de seu pai bancar uma escola de qualidade, mas por meu mérito eu ter conseguido estudar nessas escolas, se alguém assim na minha condição conseguiu, qualquer um consegue, todo mundo consegue, tá certo? Basicamente você precisa se concentrar naquilo que você quer. Eu quero isso e eu vou fazer de tudo, só vou parar quando chegar ali. Essa era a minha visão. Eu só vou parar quando chegar onde eu quiser. Bom, o próximo acerto que eu acho importante é o seguinte, tenha uma mentalidade vencedora. A prova do IME, né, como eu comentei com vocês devem ter percebido, a primeira prova foi de matemática e foi um desastre para a imensa maioria dos candidatos. Tem um episódio, tem uma situação dessa prova que nunca vai sair da minha memória, que foi assim, eu estava sentado do lado de um cara e nós recebemos o caderno de questões, foi autorizado que nós abríssemos para poder resolver, e eu contei no relógio meia hora. E esse cara do meu lado, ele estava folheando o caderno de questões. Eram 10 questões e o cara simplesmente não conseguiu escrever ou rabiscar nada, em nenhuma questão. Olha só o nível da coisa. Tipo assim, você tem 10 questões e você não consegue resolver nada de nenhuma. Para vocês terem noção de como é que era o negócio, né? E ao final da prova, eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu vou passar. Eu vou passar. Eu fiz o que tinha que ser feito e eu vou passar. A propósito, né, é uma coisa importante, eu comentei isso com outro mentorado que eu tive hoje, isso é uma coisa que eu venho tentando insistir com os meus orientandos, né, que é a questão do seguinte, as pessoas têm essa questão de ansiedade e é uma das maiores adversários que nós temos quando vamos fazer provas e concursos, né? A ansiedade é um adversário que eu juro para vocês, pode ser maior do que a banca. Tem muita gente que diz que o CESP é talvez, né, o pior pesadelo dos candidatos concurseiros, mas não, a ansiedade é pior do que o CESP. E eu comento isso para vocês entenderem o seguinte, vejam só, a nossa capacidade de tomada de decisão, ela é fortemente influenciada por emoções. Então, se você não controlar o seu nível de ansiedade, ele é capaz de fazer um aluno extremamente bem preparado, um candidato extremamente bem preparado, que tenha visto todo o conteúdo, feito uma quantidade absurda de questões, de chegar no dia da prova e simplesmente fracassar porque ele não consegue tomar as decisões corretas. Então, a ansiedade tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, uma das coisas que eu costumo trabalhar com o pessoal que eu oriento, justamente para você chegar no dia da prova com a sua mentalidade te favorecendo e não te atrapalhando. Então, essa mentalidade vencedora é extremamente importante. E aqui é o seguinte, qual é o conselho que eu poderia dar? Um dos mais simples, já tem outras coisas que eu poderia falar, mas no tempo não vai nos permitir. Mas o mais simples que eu posso dar é o seguinte, tire o foco do final do processo, tire o foco do dia da prova. Não se preocupe com o que vai acontecer lá naquele dia, se preocupe com o que está acontecendo agora, hoje, nesse momento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você se dedicar, se você conseguir se ocupar de todos os dias fazer o seu melhor, se preocupar todo dia em fazer aquilo que é o melhor para ter o melhor rendimento possível hoje, o que vai acontecer? Ao final do processo, você tem a melhor versão de si mesmo. E aí,
é a melhor versão que você poderia apresentar naquele dia. Isso é suficiente para ser aprovado? Não sabemos. Mas você não teria outro caminho melhor do que esse para chegar lá. Vocês entendem isso? Isso é muito importante que vocês consigam vislumbrar isso. Então, a preocupação sua não tem que ser se vai dar tempo ver o conteúdo inteiro. A preocupação é, eu tenho que fazer o meu melhor hoje. Se você tem uma estratégia bem montada, se você está estudando da forma correta, tem tudo organizado, e você faz o seu melhor hoje, e amanhã você faz o seu melhor de novo, e depois de amanhã de novo, no dia da prova é a melhor versão sua que estará fazendo aquela prova. Então, basicamente, o que vai acontecer é que naturalmente você vai chegar lá e vai oferecer o seu melhor. Se vai ser aprovado ou não, aí é paciência, é uma questão da conjuntura. Às vezes acontece da prova não te favorecer, enfim, mas dificilmente você teria condição de apresentar algo melhor do que isso. E quando você fica focado, será que vai dar tempo? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo outro? Quando você fica vagueando assim, você simplesmente tira o foco do que você está fazendo, seu dia não rende como deveria render e você não apresenta a sua melhor versão lá no final do processo. Então é muito importante isso, tentem mentalizar isso, todo dia eu tenho que fazer o meu melhor. O que vai acontecer no final é consequência do que eu fiz todos os dias. Basicamente é isso, é muito simples, mas é exatamente isso, né? É importante que vocês tenham essa visão, essa mentalidade de como fazer isso. Aliás, é o seguinte, esse é um tema que eu pretendo tratar futuramente numa live, que diz respeito a essa questão. As pessoas acreditam que nós somos um único eu, e não somos. Um grande pesquisador, psicólogo famoso israelense chamado Daniel Kahneman, ele tem um livro que trata a respeito disso, que nós temos dois eus, na verdade. Um eu que fica o tempo inteiro pensando em passado e futuro, que ele chama de eu projetivo, e tem um eu que é um eu experiencial, que é um eu que está vivendo o presente. Então são duas facetas desconexas, a do eu que está pensando no passado e que está pensando no futuro, e um eu que está vivenciando o presente. Esse eu que está vivenciando o presente, normalmente é negligenciado. E a gente está quase que, a maior parte do tempo, tentando pensar. Esse eu existencial é algo em torno de segundos, né? Ou frações de segundos. E esse eu que está pensando para frente ou para trás, ele fica o tempo inteiro ocupando nossa carga de processamento, nossa carga cognitiva, né? E aí o que acontece é o seguinte, existem duas coisas que nos mostram o quanto que isso é prejudicial para nós. A primeira coisa é a seguinte, a primeira coisa diz que já foi feita uma pesquisa e se demonstrou que o nível de satisfação das pessoas com as suas vidas, ele é uma curva em U, ao longo da nossa trajetória de vida. Como assim? As nossas idades, pessoas com menos idade, né? Os 18 anos ali estão no ápice de felicidade, de satisfação com a vida. À medida que os anos vão passando, a satisfação com a vida vai diminuindo, chegando a um ponto mais baixo quando você está na meia-idade, 40 para 50 anos. E aí, quando você vai se afastando disso, vai ficando mais velho, 60, 70 anos, 80 anos, o seu nível de satisfação com a vida volta a crescer. Mas por que isso acontece? É porque a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado com a ideia de que a gente tem que conquistar coisas, de fazer coisas, etc. Ou seja, o tempo inteiro estamos pensando no eu projetivo. E não estamos aproveitando o momento. Bom, quando chega no final da vida, ou próximo do final da vida, nos últimos anos, a gente não tem mais que ficar se preocupando com o passado, com o futuro, então a gente passa a aproveitar o momento. É por isso que o eu existencial passa a ser priorizado e o nível de satisfação com a vida passa a crescer. Então, é muito importante quando você se foca naquilo que você está fazendo, porque você se livra dessas distrações do passado. É simples, tá passando por angústia, por alguma coisa do passado que te fez mal, então pensa no momento, foca no momento. O que você está fazendo agora? Você está comendo? Então, olha para a comida, tenta aproveitar a comida que você está comendo. Você está brincando com seu filho? Brinca com ele de verdade, não fica pensando nos outros. Está sentado numa mesa, junto com amigos, trocando ideia, conversando, fica na mesa, aliás, sai do celular, né? Aproveita o momento. Quando está estudando, foca no que você está fazendo. Né? Isso é o eu existencial. Coloca isso em... Existe um estudo, e aí seria a segunda coisa que eu ia comentar a respeito disso, um estudo importante, de uma das mais renomadas universidades americanas, que diz o seguinte, o título do estudo é assim, An Unhappy Mind... como é que é?
Uma mente que vagueia é uma mente infeliz, é isso. Esqueci do título agora em inglês especificamente, mas é uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Basicamente a ideia é o seguinte: quando você está vagueando, né, quando seus pensamentos estão divagando, você não é uma pessoa feliz ali. Eu vou comentar mais a respeito desse estudo futuramente, tem uma live que eu pretendo fazer tratando sobre isso com mais profundidade, mas apenas para vocês entenderem o processo, eu acho que é importante pensar nisso. Então, isso faz com que você se livre dessa ansiedade e tente desenvolver essa mentalidade vencedora. E o último tópico, né, que é um acerto imenso que eu tive, foi: eu tinha uma motivação, o meu cartaz de sonhos, que era o tênis que eu queria ter. Né? Pode parecer uma tremenda bobagem para muita gente. Pô, o cara queria um tênis. Pois é, exatamente, era o que eu queria. Tem gente que sonha com um carro, com a Ferrari, com etc. Se isso é o seu cartaz de sonhos, ótimo, que maravilha. Se é um contra-cheque, pega o contra-cheque, imprime, coloca na tua mesa para você ficar olhando, coloca, sei lá, no celular, né? como papel de parede ali, enfim, faz o que antes de estudar, antes de fazer aquilo que você vai fazer no dia, acorda primeiro, olha para o cartaz de sonhos. E aí você consegue estudar, consegue fazer aquilo que tem que fazer com outro patamar de rendimento, com outro patamar de desempenho. A propósito, cartaz de sonho não quer dizer que seja só coisas positivas, pode ser uma coisa negativa. Tem muita gente que está num trabalho que é assim, terrível, o cara sendo oprimido, e aí a pessoa simplesmente pode usar assim: cara, eu não quero trabalhar mais com esse chefe, esse cara aqui vai ser meu cartaz de sonhos. Eu vou colocar a imagem do cara aqui para me motivar. Bom, pessoal, estou chegando ao final dessa live. Deixa eu ver aqui se tem alguma... pergunta aqui do Fabrício, né? Você ficou em que lugar no vestibular? Não dá para saber. Na época o IME não divulgava a colocação. Você simplesmente sabia que estava aprovado ou não. Anos depois, acho que foi 3 anos depois, eles passaram a divulgar quais eram as colocações, né? Primeiro colocado, segundo, etc. Mas ao longo da minha vida eu consegui proezas assim que eu considero bem substanciais, né? De sair de posições... E essa é uma coisa que eu vou contar numa live futura, né? Sair, sei lá, do 40º lugar no primeiro semestre do IME para ser o sexto colocado depois no final. Então, uma coisa que eu pretendo depois comentar. Assim como aconteceu no Colégio Militar, né? Um mero estrangeiro, um forasteiro que estava lá, que chegou ali como um intruso e de repente apareceu na sexta colocação de 120 no primeiro ano do Colégio Militar de Fortaleza. Bom, quero dizer que foi agradeço, o pessoal está dando parabéns aqui, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo Francisco, que está lá em Fortaleza, quer dizer, não está em Fortaleza, está em Tianguá, mas que é um irmão que eu tive ao longo dessa minha trajetória, no começo da minha vida, e aprendemos a tocar juntos, e é um prazer imenso tê-lo aqui também. Muito obrigado a todos que vieram aqui. Foi um prazer imenso, espero que tenha servido de inspiração para alguns, que sirva também de motivação, né? Especialmente de motivação, para que vocês possam buscar coisas novas. Eu falei muito aqui de provas e concursos, mas isso vale para a vida, né? Eu quero que vocês coloquem isso em mente. Não provas e concursos é uma forma de obstáculo que a vida nos coloca, né? Que você tem um desafio a ser vencido. E você pode aproveitar isso, né? Tem um cartaz de sonhos para você alcançar, ser um empreendedor e ter sucesso no seu empreendimento. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer, tá certo? Muito obrigado a todos, prazer imenso, imenso. Eu vou tentar ver se eu consigo deixar essa live salva e depois eu coloco no YouTube se eu conseguir. Se eu conseguir, ótimo. Se não conseguir, infelizmente, para quem assistiu, acho que foi proveitoso de alguma forma. Para mim foi um prazer incrível, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Grande abraço para todos, fiquem com Deus, até mais.